Eles surgem uma vez a cada milênio. Gênios que sonham com o impossível e mudam a face da Terra. Homens de visão, homens com poder e todos partilhando da mesma obsessão. São os construtores de pirâmides. Venham comigo! Vocês vão gostar disso! Pensem como as pirâmides são fantásticas. Você vê fotos delas em revistas a toda hora, mas quero levá-los para além das imagens. Essa é uma das grandes aventuras intelectuais da história. Essa é a verdadeira história. E tudo começou com um homem. 25 séculos antes de Cristo, um gênio nasceu às margens do Nilo. Quando ele chegou à idade adulta, seu rei lhe deu vários títulos. Sumo sacerdote, médico-chefe do palácio. Mas o título que mudaria a história foi o de arquiteto real. Ele era Imhotep. Sua visão elevou o Egito de uma nação de construções com tijolos de barro a uma nação com arranha-céus de pedra, na maior explosão na construção que o mundo já viu. Há 4.500 anos, Imhotep mudou o mundo para sempre. Ele é o primeiro gênio registrado pela história, o primeiro a conceber uma construção de pedra. Ele era Imhotep, o primeiro construtor de pirâmides. Em Saqqara, no Egito, ele criou um túmulo de pedra para o seu faraó. Um monumento tão resistente que seria a casa do rei Zoser e seus tesouros para sempre. Até aquele momento, os reis eram sepultados em estruturas simples, chamadas mastabas, banco em árabe. Então Imhotep fez uma mastaba para o seu rei. E ele teve uma grande ideia. Ele colocou outra em cima daquela e continuou, com 6 camadas, criando a pirâmide de degraus. É a primeira construção de pedra na história do mundo. Essa construção, nos arredores do Cairo, é uma das grandes invenções da história do homem. Assim como a roda e o computador. Lembrem-se, foi a primeira vez que alguém construiu uma coisa de pedra realmente grande. Mas conforme a pirâmide crescia, ela ia ficando instável. Os blocos de pedra não eram perfeitamente quadrados e seu peso era distribuído irregularmente pela pirâmide. Para estabilizar a pirâmide, Imhotep inclinou os blocos externos em direção ao centro. Desta forma, a pirâmide literalmente sustenta a si mesma. Ele foi ajustando enquanto construía, resolvendo problemas conforme apareciam. Ele criou santuários e capelas para seu rei, e uma cidade inteira de pedras que se espalhou por uma grande área. Imhotep concebeu o inconcebível e o tornou realidade. O túmulo do faraó continua sendo uma maravilha após 4.500 anos. Mas onde está o túmulo de Imhotep? Este é um dos meus locais favoritos. Existem mais múmias aqui do que em qualquer outro lugar do Egito. Sabem o que tem dentro desses potes? Eu vou mostrar. Pássaros mumificados. Mais de 1 milhão deles. Mas isso é uma pista do túmulo de Imhotep. Então vejam, 2.000 anos depois de sua morte, ele era cultuado como um deus. E a ave sagrada para ele era a ibis. Peregrinos vieram ao túmulo dele e deixaram pássaros mumificados como oferendas, esperando por curas. Quando Walter B. Emery, o arqueólogo que encontrou este túmulo, descobriu os quilômetros de túneis, ele sabia que o túmulo de Imhotep estava próximo. Foi uma escavação perigosa. Às vezes, os túneis ruíam e tinham que ser escorados.
Imhotep persistiu por 16 anos, mas no fim, Imhotep escapou. Seu túmulo ainda não foi descoberto. Grupos de escavadores de todo o mundo ainda estão procurando, mas se eu tivesse que apostar em um deles, escolheria os egípcios. Eu sei que eles estão perto de uma coisa bem grande que bem pode ser o túmulo de Imhotep. Olhando dentro da pirâmide de degraus, uma equipe de escavadores, sob a supervisão do Dr. Adel Hussein, acabou de descobrir um muro imenso. Parece ser do tipo que circunda uma mastaba, ou talvez uma pirâmide. É grande o bastante para um rei, certamente grande o bastante para ser o túmulo de Imhotep. No muro há antigos desenhos da terceira dinastia. Essa é a época de Imhotep. Não sabemos quem está no enorme túmulo. A poucos metros do grande túmulo, a equipe egípcia encontrou um depósito com 22 estátuas de bronze. São do último período egípcio. Portanto, 2000 anos depois do grande túmulo ter sido construído, alguém enterrou estas estátuas nesse lugar especial. E ali, no meio dos deuses, está a estátua de Imhotep. A busca por Imhotep pode terminar logo. Eu acho que estão chegando perto dele, e se eles o encontrarem, talvez seu túmulo seja mais espetacular do que o túmulo de Tutankhamon. E lembrem-se, nós demos a notícia primeiro. A inovação de Imhotep virou mania nacional. A pirâmide de degraus era sem dúvida o orgulho do Egito. 10 vezes maior do que qualquer outra estrutura na Terra. Imagine só, se você fosse uma criança vendo a pirâmide de degraus crescendo cada dia mais no horizonte, você ficaria muito impressionado. Foi exatamente isso que aconteceu com um príncipe chamado Snéfero, que estava destinado a ser o rei do Egito. Snéfero ficou obcecado por pirâmides. Ele construiu pelo menos 3, talvez mais. A primeira, em Maidum, hoje está em ruínas e parece mais uma torre do que uma pirâmide. Começou como uma pirâmide de degraus, como a que Imhotep construiu, mas Snéfero teve uma ideia. Quando sua pirâmide de degraus estava quase pronta, ele fez outra maior em volta, deixando a original dentro da maior. E depois fez isso de novo, mais 6 vezes. Mas ele nunca estava satisfeito, sempre aumentando a pirâmide original. Mas Snéfero não foi sepultado aqui. Ele teve uma ideia melhor. Ele não seria colocado numa pirâmide de degraus. Ele ficaria na primeira pirâmide de verdade do mundo. Uma pirâmide com lados lisos, sem degraus. Talvez a ideia tenha vindo dos céus. Quando as condições são propícias, os raios do sol descem à terra em forma de pirâmide. Mesmo antes de sua primeira pirâmide estar completa, Snéfero começou a segunda. Ele escolheu um novo local, Dashur. Aqui, Snéfero incrementou a construção de pirâmides. Desde o início, ele a projetou para ser uma pirâmide de verdade, com lados lisos de alto a baixo. As pirâmides de degraus ficaram obsoletas. Não só o desenho era novo, como também seria 2 vezes maior do que qualquer outra construção da Terra. Mas quando a nova pirâmide atingiu metade do tamanho previsto, alguma coisa saiu muito errada. Veja, a pirâmide foi construída sobre uma base instável de cascalho do deserto e os seus cantos se deslocaram, transmitindo uma força incrível para a câmara funerária. O que fez com que as paredes começassem a rachar. Para reduzir o peso sobre a câmara interna, o ângulo da pirâmide foi mudado, criando uma pirâmide encurvada. A pirâmide encurvada era instável demais para ser o local de descanso eterno de Snéfero, mas ele tinha que ter um túmulo. Então ele construiu outra pirâmide. Esse sujeito não desistia. Então, a cerca de 1,5 km da pirâmide encurvada, abandonada, ele começou sua última tentativa, a Pirâmide Vermelha. Construída sobre fundações sólidas de rocha, foi concluída como uma pirâmide de verdade. Dentro dela, o local do descanso final de Snéfero. Depois de 3 tentativas heróicas, ele acertou. Mas este não é o fim de